Olá, meus irmãos. Eu quero desde já cumprimentar todos vocês aí com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos seguindo aí, então a nossa sequência de mensagens, né, a nossa série expositiva com base aí no Sermão do Monte de Jesus. E hoje estamos chegando aqui na nossa nona mensagem, concluindo aí também o capítulo de número 5, né? E o nosso tema essa noite envolve ali a temática da perfeição. O tema aí, especificamente dessa noite é a respeito do propósito, da finalidade, né, o telos de todo seguidor de Cristo, que é ser perfeito, como é o nosso Pai Celestial. E eu quero então convidar você a acompanhar comigo a leitura do texto base, né, para que em seguida a gente ore e tire aqui também algumas lições a partir aí desse texto que a gente vai fazer a leitura. O texto dessa noite, ele se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 48, apenas o versículo 48, em que a gente tem escrito o seguinte: Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Então, um texto curto, vou repeti-lo. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Amém. Vamos orar? Quero convidar você aí a orar, a colocar a sua vida diante do Senhor, a apresentar também aí essa passagem que a gente leu e peço que você também clame ao Senhor para falar conosco aqui nesse tempo, né? Então, oremos aí juntos em nome de Jesus. Pai bendito, nós queremos mais uma vez então agradecer ao Senhor por esse tempo, queremos declarar aqui a nossa gratidão pela oportunidade de aprender um pouco mais da Tua Palavra. Pedimos a Deus que o Senhor nos dirija aqui em toda a verdade, que Teu Espírito Santo nos guie para que possamos aprender cada vez mais daquilo que o Senhor tem para nós. Te apresentamos aí a passagem que já foi lida, a nossa vida também, e que sejamos todos edificados aqui então nesse tempo. O que nós oramos é o que nós também te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Como eu disse, né, o texto base de hoje, ele se encontra em Mateus capítulo de número 5 e o versículo 48. Vou repetir aqui para aquelas pessoas que chegaram um pouquinho depois. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Com base aí nesse tema, que a gente vai discutir um pouco aí da exposição dessa noite. Bem, antes de eu entrar especificamente aí nesse versículo, né, para a gente discutir um pouco do significado dele para a nossa vida, é imprescindível ainda, né, a gente relembrar um pouco do contexto, a gente relembrar um pouco do que a gente falou bem por alto, né, os temas que a gente passou aqui também no decorrer das exposições anteriores. E eu falo imprescindível por quê? Porque esse último versículo do capítulo 5, ele tem uma conexão com todo o assunto que a gente passou até aqui. Então a gente não pode simplesmente ignorar todo esse contexto que a gente já abordou, que a gente já falou, mas pelo menos aqui lembrando, né, rapidamente um pouco do que a gente já viu, do que a gente já teve a oportunidade de refletir, para conectar agora com esse último assunto do capítulo 5, né, porque na semana que vem o assunto já muda um pouquinho, ele já dá uma certa virada, embora ainda vai ter aí durante um certo tempo alguma ligação, né, com o que a gente viu aqui, mas a gente não vai precisar ficar voltando mais, porque ele dá uma certa virada, né? Então, só relembrando, né, o capítulo 5 aí do Evangelho de Mateus, é um capítulo que inicia o Sermão do Monte, e bem no comecinho desse sermão, a gente tem ali a declaração de Jesus, né, a respeito das bem-aventuranças. E essas bem-aventuranças, nada mais, nada menos, correspondem aí um pouco à ética do cidadão do reino de Deus. E a gente também viu que esses cidadãos do reino, eles são logo em seguida comparados, né, com o sal, com a luz, né, dois elementos aí importantes para o nosso dia a dia. E a gente também viu que esses ensinos de Jesus, eles vinham soando para muitos dos escribas e fariseus como uma novidade, como um movimento de renovação, um movimento novo, né, como se fosse uma espécie de seita nova. Mas Jesus mostrou também que não é nada disso, ele não está trazendo nada de novo, ele não está inventando algo novo, ele não está reinventando a lei, né, como se ele estivesse simplesmente ali destruindo, né, a lei, toda aquela tradição que os judeus e fariseus, né, e as demais seitas eles vinham aprendendo, né,
tradição que eu digo, não a tradição dos anciãos, mas a própria tradição da lei mesmo, né? Que é o que eles vinham ensinando. Jesus não veio para destruir a lei. Ele mesmo deixa isso claro, não veio destruir, abolir a lei, mas cumprir. Né? E ele fala da autoridade da Escritura, ele mostra que essa Escritura, então, ela vai se cumprir em todos os detalhes, nem um pedacinho dela vai simplesmente passar batido. E a questão do cumprimento da lei de Deus, ela se envolve em dois aspectos, né, que a gente também viu, o aspecto profético, né, ou seja, as profecias elas vão se cumprir, mas também no sentido moral. Né? Então, todos os preceitos, né, que Deus tem para a gente também precisa cumpri-los, né, para glorificar o Senhor aqui nessa terra. E a gente viu também que na medida que Jesus mostra essa ideia, né, de que a lei tem que ser cumprida, que ele não veio abolir a lei, ele também já traz ali uma denúncia de como a ética dos escribas e fariseus muitas vezes estava equivocada. E ele aponta então, né, um pouco desses erros e diz para os seus ouvintes que a justiça dos seus ouvintes, que a justiça dos seguidores de Jesus, desses cidadãos do reino, deve exceder, deve ir além da justiça ou da ética, não é? Aí dos escribas e fariseus. De modo que ele disse lá no versículo 20 do capítulo 5, um texto que a gente tem falado muito, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. E a gente viu que dali para frente, Jesus faz uma série de revisitações, né, na lei, exatamente para mostrar que esses ensinos que vinham sendo baseados na lei estavam equivocados. Então ele revisita, por exemplo, o mandamento de não matar, né, não matarás. Ele mostra que o mandamento ele não é descumprido tão somente no ato físico, né, mas isso acontece interiormente, isso acontece primeiro dentro de nós, né, no nosso sentimento, na nossa emoção, na nossa mente. Ele aplica o mesmo princípio de interpretação para o mandamento de não adulterar, né, não adulterarás. Então não é só o ato físico, mas tudo começa também no interior do ser humano. Né? Ele mostra que o ensino dos escribas e fariseus vinha sendo errado, então, a partir dessa ótica exclusivamente física. Ele em seguida revisita mandamentos ligados ali, por exemplo, à questão de juramentos. Ele revisita o mandamento que tem a ver com a lei de Talião, né? Aquela ideia se algo é feito, né? Tem que haver um pagamento na mesma medida de volta, não é? E a gente viu também aí, na semana passada, né, por último, a revisitação de Jesus em relação aí ao amor aos inimigos. Então ele fez essa série de revisitações que nós abordamos aí com calma, e agora o que Jesus vai fazer é concluir essas abordagens, né? Isso vai ficar mais claro daqui a pouco na medida que eu fizer a exposição, mas ele vai concluir, né, que essas revisitações todas, elas devem nos levar a uma vida de perfeição. Mas que tipo de perfeição? Né? Quando a gente usa essa palavra, ela de algum modo já nos assusta, e a gente vai também trabalhar um pouco disso nessa noite, no decorrer aqui dessa exposição. E aí eu vou dividir então a nossa exposição daqui para frente, uma vez que a gente já relembrou, né, um pouquinho aí do pano de fundo, eu vou dividir aqui em 5 partes. A primeira delas é para a gente entender um pouco dessa perfeição, como os escribas e fariseus eles ensinavam. Né? Então, quando Jesus fala ali que a gente deve ser perfeito como é o Pai Celestial, então não é a perfeição dos escribas e fariseus. Em segundo lugar, a gente vai ver que também não é a perfeição dos homens em geral. Né? Também não é a perfeição num sentido absoluto, divino, né? Mas é uma perfeição ainda assim, embora não seja absoluta, comparada com a de Deus. Né? Ele é o modelo, ele é o padrão. Então esse é o terceiro sentido que a gente vai abordar aqui nessa noite também. E a gente vai também deixar claro aí que essa perfeição ela é também um alvo para a gente. Né? Tanto que isso já faz parte até aqui do tema dessa noite. É o alvo, é o telos para a gente. E por último a gente vai responder uma pergunta que faz parte do contexto, é polêmica, né? Mas é importante para a gente pensar um pouco sobre isso. Afinal de contas, é possível a gente ser perfeito? Eu já adianto aqui, já dou o spoiler para vocês de que sim, mas a gente vai entender que tipo de perfeição Jesus está falando ali, né? Para não ficar aí nenhuma confusão, nenhuma situação aí de dúvida na cabeça da gente, tá bom? Então, começando, né? Jesus disse ali que a gente deve ser perfeito como é perfeito o Pai Celestial. Então ele já usa um padrão para a gente, como é perfeito o Pai Celestial. Esse é o padrão.
E a primeira coisa que a gente aprende, porque nesse contexto todo, né, nesse pano de fundo que a gente revisitou aqui nessa noite, a gente tem ali como um versículo-chave, né, Jesus dizendo, olha, se a justiça de vocês não exceder a dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma vocês serão salvos. Né? Então, aquele é um versículo-chave. Né? Ou seja, para a gente ser perfeito como é o Pai. Não como, então, pegando aqui o contexto todo, diziam ou como ensinavam, né, os escribas e fariseus. Ou seja, o padrão de perfeição, o padrão que a gente tem que olhar, que a gente tem que seguir, que a gente tem que almejar, é o divino, e não o humano. Então, num primeiro momento, vamos fazer aqui o contraste, né, dessa perfeição com os escribas e fariseus. Né? Não é exatamente aí como eles que a gente tem que ser. Tá? Bom, os escribas e os fariseus, a gente sabe muito bem, eles tinham aí uma perfeição, entre aspas, né, apenas aparente. Era uma perfeição apenas externa. Não, eles não se preocupavam com a santidade interior, né, como deveriam se preocupar. Então, a maior preocupação deles era uma santidade externa, uma santidade exterior. A Bíblia mostra pra gente, por exemplo, que eles se preocupavam em usar roupas muito compridas. Eles tinham versículos pendurados, né, na roupa deles. Aí, se você depois ler o capítulo 23 do Evangelho de Mateus, Jesus faz duras críticas, né, em relação a essa postura que eles tinham. Né? Então, num primeiro momento, aí, essa questão das roupas compridas, né, eles buscavam tampar todo o corpo como se isso, de fato, fosse torná-los mais santos ou mais perfeitos do que outras pessoas. Né? E o problema não está simplesmente na roupa que a pessoa usa. É óbvio, né, que a gente também não está dizendo aqui, né, com isso que você pode se vestir de qualquer jeito que não tem problema. Não, existe um bom senso, né, na nossa vestimenta, mas os fariseus exageravam, eles extrapolavam, né, achavam que pelo tampar muito o corpo a coisa ia resolver. E a gente já viu aí que Jesus ele veio quebrando, né, esse tipo de paradigma, quando ele mostra que muitos dos problemas eles começam no nosso interior. Então a pessoa às vezes ela pode estar toda tampada por fora, né, mas por dentro, né, se ela está ali cobiçando a mulher do próximo, por exemplo, né, como Jesus revisita lá o mandamento não adulterarás, né, se essa pessoa já faz isso no seu interior, cobiçando aí na mente, no coração, já é a mesma coisa, né, já está transgredindo o mandamento de não adulterar. Então a gente percebe que eles tinham um exagero muito grande com isso. Jesus fala ali, por exemplo, em Mateus 23,5, dos filactérios, né, que esses fariseus costumavam usar nas suas vestimentas. Né? O que era isso aí, para você saber um pouquinho melhor? Isso tinha a ver com algumas pequenas tiras, né, pedacinhos pequenos aí de pergaminho, que eles deixavam ali registrados algumas passagens específicas da lei de Moisés. Eu vou até dizer para vocês quais são as passagens, né? Se você tiver curiosidade, depois dá uma lida. Elas são, respectivamente, Êxodo 13, lá do versículo 1 ao 10. Também aí um outro pedaço, né, que eles usavam era também Êxodo 13, mas do versículo 11 ao 16. E outros também aí no livro de Deuteronômio. Então, Deuteronômio capítulo 6, do versículo 4 ao 9. E Deuteronômio capítulo 11, do versículo 13 ao 21. Então eles tinham aí trechos, né, de todas essas perícopes, né, aí que eu mencionei, penduradas pelo corpo. Né? Então eles penduravam em alguns lugares mais estratégicos do corpo, né? Geralmente ali algo mais próximo assim à testa, e outro no braço esquerdo, mais próximo aí da altura do coração, porque eles entendiam que ao usar, né, esses objetos, essas tirinhas, né, com versículos ali escritos, com textos escritos, eles seriam então lembrados, né, dessa obrigação de guardar o mandamento. Então, na mente ali, né, a ideia, né, na testa, né, com a ideia de como se eles estivessem blindando, né, os pensamentos, a mente, e aqui no braço esquerdo, próximo ao coração, a mesma ideia também, como se eles estivessem blindando, né, um pouco dos sentimentos. Né? E eles ainda acrescentavam vários outros textos, né? A crítica de Jesus lá é que eles alargavam, né, os seus filactérios. Né? Então, aqueles textos que eu mencionei são os tradicionais, mas eles aumentavam ainda a quantidade de versículos que eles às vezes andavam pendurados por aí afora. E havia uma crença popular, muito errada, obviamente, né, de que esses pergaminhos, né, esses pedaços aí de tirinhas que eles penduravam pelo corpo, tinham, de certa maneira, algum poder,
né, tanto para preveni-los de praticar alguma maldade, de praticar alguma coisa pecaminosa, como inclusive até para afastar as forças demoníacas, né? Então, muitos acabavam enxergando esses pedacinhos de versículo pendurado, né, como se fosse uma espécie ali de talismã, de amuleto, né, alguma coisa nesse sentido. E os fariseus, então, eles aumentavam, às vezes, esses filactérios, né, para tornar ainda mais evidente, né, para as pessoas que enxergassem eles, para as pessoas que vissem eles andando pela rua, para que eles também conseguissem assim passar uma imagem de que eles eram mais zelosos, né, do que a maioria das outras pessoas. Então, enquanto alguns andavam só com aqueles versículos mais específicos ali, né, pendurados pelo corpo, eles às vezes aumentavam essa lista, colocavam ainda muitos outros versículos para dar essa aparência de piedade, para dar essa aparência, né, de que eles eram pessoas mais preocupadas aí com a vida de santidade, com a moralidade, né, de um modo geral. Eles gostavam também, muitas das vezes, de aparecer, né, de sempre ocupar lugares de destaque. Então Jesus critica isso também lá em Mateus 23, né? No versículo 6 aí desse capítulo que eu mencionei, Jesus critica a postura deles de sempre procurar ali os primeiros lugares, né, já sentar lá na frente para quê? Para aparecer. Né? Eles gostavam também de ser chamados publicamente de rabi, né, a palavra que significa mestre ali. Jesus dá uma crítica muito dura também em relação a isso. Então a gente percebe que eles gostavam muito, né, dessa característica de aparecer, essa característica de ter um lugar de destaque, né, de que as pessoas pudessem olhar para eles ali e reconhecê-los, né, como pessoas mais importantes. Eles tinham essa vaidade, né, com eles. Essa própria ideia de rabi aqui envolve até um pouco da questão de título, né? Você vê que tem pessoas que são vaidosas, né, com relação a título, né? Tem gente que, se você não chamar, por exemplo, de pastor, fica irritado. Se você não chamar de doutor, fica irritado. Né? Tem muitos advogados aí, né, que às vezes quase que obrigam a pessoa a chamá-lo de doutor, né? Mas não tem doutorado, né? Mas eles têm essa vaidade, né? Apelam até para alguma lei do passado aí de que reconheceu um pouco disso. Enfim, a gente encontra muitas pessoas com esse mesmo tipo, né, de vaidade, pessoas como a gente viu aqui, né, no caso dos fariseus, que gostavam também de aparentar, né, uma moralidade maior do que as outras pessoas em geral, e essa busca, né, por uma aparência de piedade não para por aí. A gente tem também, perdão, a gente também tem outros exemplos, inclusive de crítica de Jesus aqui ainda em Mateus 23, que vão desembocar também nesse mesmo problema que a gente mencionou. A outra coisa que Jesus critica eles ali é em relação à prática do dízimo, né? Não condenando o dízimo, mas como eles praticavam o dízimo, né? Como eles, às vezes, manobravam as coisas que eles consideravam mais importantes na lei. E aí Jesus diz que eles davam o dízimo do endro, do cominho, da hortelã, né, que são temperos muito pequenininhos, né, geralmente ali folhas pequenininhas de 10 centímetros, 15 centímetros, que eles também faziam questão de dar aí o dízimo até mesmo dessas plantinhas, né. E isso é interessante porque seria, por exemplo, aquela pessoa super legalista, né, que quando ela vai ali separar o dízimo dela, é como se ela contasse até os centavos, né, que ela tem que dar. Então ela não arredonda, ela não dá mais, ela é tão sovina, né, tão mão de vaca, que ela quer ali entregar ali até os centavos. Se deu 12 centavos, ela vai entregar 12 centavos. Então é um pouco disso aí também que Jesus critica em relação a eles. Mas Jesus não diz para eles pararem de entregar o dízimo, mas para voltar, né, a colocar na ordem aquilo que realmente é mais prioritário, aquilo que é mais importante. Porque eles valorizavam isso, que é algo externo, né, que as pessoas podiam ver. Né? Alguém podia, de repente, estar lá participando da liturgia e vê-los, né, levando, inclusive, o dízimo desses temperos, como eu mencionei. Né? E alguém podia pensar, nossa, olha como eles são fiéis, né? Olha como eles são fiéis ao ponto até de entregar os mínimos detalhes, né, no dízimo deles e tal. Mas aí já a crítica de Jesus é que eles faziam isso, mas negligenciavam outras coisas que eram mais importantes, né, como a justiça, a misericórdia e a fé, né, que são preceitos mais importantes na lei do que a própria prática do dízimo em si. Né? Justiça ali, inclusive, né, não é a palavra usual, né, quando a gente fala da doutrina da justificação, né, aquela ideia da justiça que acontece ali no âmbito, né, judicial, né, de um tribunal, mas é a palavrinha crisis, que tem aquela
tem mais o sentido de, por exemplo, né, de nós entrarmos no âmbito do critério, né, de nós julgarmos entre uma coisa certa e errada. É uma palavra que tem, por exemplo, aí alguma ligação com essa, né, que eu acabei de mencionar, aparece lá em Hebreus 4:12, né, dizendo ali que a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que uma espada de dois gumes, e ela é apta, né, também para discernir os pensamentos e intenção do coração. A palavra que aparece ali é críticos, né, que ela tem uma ligação com essa ideia aqui da palavra crises, né, no sentido de criticar, né, mas criticar no sentido de critério, né, de termos um critério. Né? Quando você separa feijão aí na sua casa, por exemplo, você tem que ter um critério para separar aquilo que está bom daquilo que está ruim. Né? E a crítica de Jesus aqui para eles é que na hora, né, de eles executarem, né, esse tipo de juízo, esse tipo de justiça entre o certo e o errado, eles acabavam praticando de uma certa maneira esse juízo, sempre ali beneficiando o que eles achavam mais importante. Né? Lembra daquele caso, por exemplo, né, lá narrado pelo Evangelho de João, de que uma mulher foi pega em flagrante adultério, né, mas eles só trouxeram a mulher, por exemplo, para ser apedrejada. Né? O homem, por exemplo, não foi. Então eles eram parciais no seu julgamento. Né? Eles julgavam de acordo com a conveniência. Ó, isso aqui vai me beneficiar, então eu vou seguir por esse caminho. Então é isso que Jesus está criticando. A gente vê muito disso na prática dos fariseus. Né? Jesus critica também, aí em Mateus capítulo 6, a gente ainda vai ter um tempinho para falar, né, sobre isso um pouco mais para frente, porque envolve aí ainda o Sermão do Monte, mas ele critica os fariseus também por serem aquelas pessoas que gostavam de fazer orações muito bonitas, né, em voz alta, usavam aqueles palavreados difíceis numa oração, né, para deixar as pessoas ali abismadas, né, com a fala deles, né, encantadas com aquilo que eles estavam dizendo. Eles davam esmolas para as pessoas, né, e já logo saíam tocando a trombeta, né, ou seja, anunciando para todo mundo, olha o que eu fiz aqui, né, parecido com aquelas pessoas que hoje em dia vão ajudar alguém, já tira logo uma selfie, né, para mostrar o que está fazendo. Eles jejuavam, mas sempre com aquela cara de tristeza para mostrar um pouco mais de piedade, né? Então, se viesse alguém perguntar, o que você tem? Ele com aquela cara triste, né? Porque eu já estou jejuando há tanto tempo. Né? E Jesus critica todas essas posturas, né, que esses homens aí desenvolviam, né, como eles viviam na sociedade. E a gente percebe, né? Vamos comparar tudo isso que a gente ouviu aqui com a fala de Jesus. A gente tem que ser perfeito como é perfeito o Pai Celestial. Ou seja, não como eram os fariseus, né, e os escribas. Por quê? Porque a perfeição deles era uma perfeição aparente, era uma perfeição exterior, era uma perfeição do lado de fora. Né? Às vezes a gente olha para uma fruta, você pega lá uma maçã, por fora ela está muito bonita. Não sei se isso já aconteceu com você. Né? Você pega a maçã por fora, ela bonita, vermelhinha, você parte ela e de repente tem bicho, está estragada, não dá para comer direito. Né? Então, a crítica de Jesus muitas vezes para os fariseus é essa. Lá em Mateus 23, Jesus usa inclusive dessa linguagem de uma maneira bem pesada. Né? Ele chama ali os fariseus de sepulcro caiado. Né? Ou seja, imagina, por exemplo, lá num cemitério, né, num ambiente de funeral, e você tem ali a pessoa para ir para o túmulo, né, ou como é o nosso costume hoje, né, para a pessoa ser enterrada, e aí aquele caixão, né, em que a pessoa está, ou o lugar em que ela está sendo enterrada, né, por fora está aquela coisa bonita, pintada, caiada, né, mas quando você abre o caixão depois de um tempo, está tudo estragado, podre, né, entrando em decomposição. Então a crítica de Jesus é essa, vocês valorizam muito a parte de fora, a parte externa, e a parte interior, né, que é tão importante quanto, se não for até mais, né, quando você olha aí a ênfase que Jesus dá em muita coisa, aí infelizmente eles vão para outro caminho. Então não é esse tipo de perfeição, né, a perfeição como Deus, não como escribas e fariseus. E eu aprendo outra coisa muito valiosa aqui também em relação a isso, que é o fato, né, de que quando Jesus critica, né, escribas e fariseus, ele também está ensinando a gente a sempre ter, né, em nós essa prática, né, de confrontar também os ensinos de quaisquer pessoas que sejam, né, com base na Escritura. Tá? É muito importante a gente também ter esse tipo de postura. Por quê? Porque os fariseus e os escribas, eles eram os eruditos daquele tempo. Eles eram os estudiosos daquele tempo, eram os doutores da lei daquele tempo. Né? E doutores ali não é nada exagerado, não, porque eles realmente eram aquelas pessoas estudiosas, né, que seriam equiparadas hoje em dia a essas pessoas que vão, né, seguindo aí os seus estudos acadêmicos, né, ganham aí obtêm aí o grau de doutorado, pós-doutorado, enfim,
né? Então eles eram pessoas que seguiam aí nessa trajetória, né, de conhecimento, de sabedoria, né, de intelectualidade. Mas Jesus mostra para a gente que a gente tem que colocar à prova também esses ensinos que essas pessoas às vezes trazem, né, que muitas vezes trazem. E a gente vai ver o Novo Testamento apoiando, né, de maneira mais geral, inclusive, essa mesma premissa, né? A gente tem aqui como exemplo, Gálatas capítulo 1, versículo 8, o apóstolo Paulo, que também foi alguém super estudado, né, para os seus dias, alguém que todos os estudiosos aí do pensamento, da teologia paulina, da vida de Paulo, chegam a dizer que hoje em dia ele seria, né, se fosse alguém que vivesse hoje, seria certamente alguém que tinha também lá o seu grau de pós-doutorado, né, e tudo mais. E ele mesmo disse aí nessa passagem que eu mencionei o seguinte: ainda que nós mesmos, né, aqui nós mesmos ele está se referindo aos apóstolos, tá? Então, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, né, pregue um outro evangelho, além do que tem sido pregado, que seja anátema, né, que seja maldito. Ou seja, então como é que a gente vai saber se esse ensino, né, ele vai além do verdadeiro evangelho? Comparando com a Bíblia, comparando com a Escritura, tá? Então, o próprio apóstolo Paulo diz, olha, compara, o que eu estou pregando aqui, compara. Se estiver indo além, isso aqui não serve. Isso aqui tem que ser jogado fora, né? Lá em Atos 17, Lucas, né, quem escreveu aí o livro de Atos, ele também narra aqui um episódio interessante, né, falando que estes, ou seja, aqueles de Bereia, eles eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque receberam a palavra com toda a avidez, examinando diariamente as Escrituras para ver se essas coisas eram assim. Está lá em Atos 17, 11. Né? Ou seja, eles são elogiados por fazerem, né, esse tipo de comparação. Então, estavam ali os apóstolos, né, estava ali Paulo também, nesse contexto aqui pregando, né, e aqueles homens confirmavam as informações que ele trazia, comparando com as Escrituras. Uma vez que está certo, beleza, vamos seguir a conversa. Né? Então eles são elogiados por esse tipo de postura. Né? E aqui o que Jesus está mostrando a perfeição que a gente tem que buscar é aquela que é compatível com Deus. Né? Ou seja, aquela que vai emanar da própria presença de Deus, da própria graça de Deus, que é ensinada nas Escrituras. Né? E não essa falsa perfeição, essa pseudo-perfeição que a gente vai encontrar aqui nos fariseus, que eram pessoas que buscavam uma perfeição apenas exterior, né, e não uma perfeição interior. E aí, gente, a gente tem que ter muita cautela com isso, porque a gente não pode pensar, né, que coisas que são erradas perante a Escritura, elas, só porque está todo mundo praticando, só porque tem outras pessoas dizendo que é normal, que essas coisas são normais, porque não é assim, né, que a Escritura nos ensina. Pelo contrário, né, ela mostra a gente que a ética, né, que o padrão que a gente tem que buscar é aquele padrão que Cristo nos ensinou. Né? Se tem alguma lei que a gente tem que seguir, é a lei de Cristo. Né? Então não é porque alguém tem diplomas, não é porque alguém tem determinados cargos, seja um cargo público, seja um cargo político, seja um cargo profissional, seja um cargo eclesiástico, né? Não é porque essas pessoas têm os seus diplomas e os seus cargos que o ensino delas está garantido como algo correto. Então a gente tem essa obrigação, esse dever, né, de verificar. Por quê? Porque os fariseus eles ensinavam muitas coisas com base na própria lei de Deus, né, mas deturpavam esses ensinos. A gente viu, né, nas sessões anteriores exatamente isso. As revisitações que Jesus fez, ele desmontou uma série de coisas relacionadas a isso, se você se lembrar comigo. Né? Então ele falou lá, vocês ouviram o que foi dito aí pelos antigos, não matarás. Mas o que ele ensinou? Né, o pessoal está ensinando aí que a questão do assassinato, do homicídio, é só físico. Mas eu estou dizendo para vocês aqui, ó, com base na própria lei, que o assassinato ele não ocorre apenas nesse sentido, né? Ele começa aqui dentro, né? Pelos desejos, pelo ódio que às vezes a pessoa tem, pela amargura que a pessoa tem, ela vai desejando mal contra o seu próximo e assim por diante. Não, vocês ouviram o que foi dito aí pelos antigos, né? O que? Não adulterarás. Então não é o mandamento lá em si que tem o problema, mas o ensino que foi feito a partir dele que estava equivocado, né? De pessoas também pensando que era só o ato físico. Né? E aí Jesus vem ensinando que não, né? Que o fato da gente imaginar, que o fato da gente cobiçar, que o fato da gente desejar, né? Ele já, de certa maneira, consuma, ele já se iguala, né, àquela prática ali. Então, enfim, o que a gente percebe é que Jesus está mostrando para a gente, olha, confronte sempre que você puder aí, né, sempre que possível confronte esses ensinos. Né? Se você não tem condição de confrontar, vai com cautela, né, espera você ter essa oportunidade, mas sempre confronte, para saber se realmente aquilo ali é certo, se aquilo ali está de acordo, se está coerente com as Escrituras. Né? Esse é o primeiro ponto. Segunda coisa, né, e aqui eu me estendo um pouquinho mais em relação
a essa ideia que nós falamos agora dos fariseus, né? Porque a fala de Jesus é para a gente ser perfeito como é o Pai Celestial. A gente já viu que o pano de fundo ali, né, o contexto, ele leva a gente a fazer esse comparativo com os escribas e fariseus. Mas eu também quero me estender aqui um pouco mais, trazendo, num segundo momento agora, que a gente precisa também fazer esse contraste, não só com os escribas e fariseus, mas com os homens em geral, com a humanidade em geral. Por quê? Porque os seres humanos falham, as pessoas nos frustram. De repente, hoje, né, você tem aí alguém que você imagina, nossa, essa pessoa aqui é um grande modelo, né, de vida, de santidade para mim, é uma pessoa que é piedosa, que é santa, que busca fazer a vontade de Deus, né? Mas a gente tem que tomar cuidado, porque todos nós temos os nossos defeitos, todos nós temos as nossas falhas, fraquezas, debilidades. Então, quando alguém se apoia, né, muitas das vezes, em exemplos assim humanos, ele corre o sério risco, né, de lá na frente vir a se frustrar, se decepcionar. Né? Com quem isso nunca aconteceu? Né? Comigo mesmo já aconteceu, de às vezes conhecer alguns líderes cristãos, né? Pessoas que eu pensava, puxa, esse homem aí é um grande homem piedoso, né? Ou essa mulher é uma mulher muito piedosa. Aí na medida que a gente vai, né, conhecendo melhor a pessoa, né, vai vendo algumas atitudes, vai vendo algumas posturas, a gente vai vendo que não é bem assim. A gente às vezes vai, infelizmente, né, se frustrando ou se decepcionando. Então o nosso alvo não é olhar para essas pessoas. A gente não deve colocar expectativa, esperança, né, nesse sentido, em pessoa alguma, porque todas as pessoas elas são falhas de alguma maneira. Vamos lembrar aí, por exemplo, de um dos homens mais piedosos aí do Novo Testamento, né, que é o apóstolo Pedro. A gente tem um exemplo aí que, assim, para nós talvez seria, se isso tivesse acontecido conosco, seria muito desagradável, né? Não sei como a gente lidaria com uma situação dessa. E às vezes a gente lida com algo parecido. Mas quando Jesus estava anunciando ali a sua crucificação, Pedro chegou para Jesus, lá em Mateus 26, 33, né? E disse assim, ainda que todos se escandalizem de ti, eu nunca me escandalizarei. E aí Jesus depois fala com ele, Pedro, não fala isso, você não sabe o que está falando, você ainda vai me negar 3 vezes, etc. e tal. E aí numa outra ocasião, Pedro, no mesmo contexto, né, um pouco mais adiante, agora no versículo 35, ele solta uma frase, gente, que, puxa, é pesada, né? Então ele diz assim, ó, ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei, porque Jesus disse que ele ia negar ele, né? Queria negar a Cristo ali, né? Quando o galo cantasse 3 vezes, antes que o galo cantasse 3 vezes. Então, ele logo em seguida já responde, não, que isso, de maneira nenhuma, não vou te negar, não, se eu morrer, eu morro junto. Né? Hoje em dia a gente tem muito aquela frase, né? Que está bem popular, né? Que é tamo junto. Né? A gente ouve isso aí com muita frequência. Quantas vezes você já não ouviu isso de alguém? Aí a pessoa diz, tamo junto, tô contigo. Aí na hora que você precisa mesmo, cadê a pessoa que diz tamo junto? Cadê a pessoa que diz tô contigo? Né? Ela te abandona. E o que aconteceu ali? Pedro falou isso, tamo junto. Se você morrer, eu morro junto também. E o que aconteceu? Quando Jesus foi preso, ele fugiu, ele negou Jesus. Né? Então, cuidado, não coloque, né, as suas expectativas, né, a sua esperança em pessoas, porque elas vão te frustrar. De repente você olha para determinadas pessoas e você pensa, não, essa pessoa aí é muito bacana, essa pessoa aí realmente tem uma vida, né, de santidade, uma vida que realmente está ali no altar do Senhor, né? Mas todos nós somos sujeitos a falhar, todos nós somos sujeitos a errar. Né? Então, fica aí esse cuidado para a gente também. Né? Ou seja, vamos buscar aí a perfeição, mas a perfeição divina, né? A perfeição do nosso Pai, da graça de Deus que Ele pode comunicar conosco. Mas nunca essa perfeição humana, porque se a gente fizer isso, isso vai dar errado. Né? E aí a gente ainda tem, por exemplo, aqui, né, a necessidade, então, de buscar essa perfeição como a Deus. Né? A fala de Jesus ali é muito clara. Sejam perfeitos assim como é perfeito o Pai Celestial de vocês. Né? Então, no terceiro momento agora, a gente faz justamente o contraste com o próprio Deus. A gente já começa a trazer agora para a própria presença, para a própria pessoa de Deus. Né? A gente tem que ser perfeito como Ele. E o que acontece? Lembra do pano de fundo que eu trouxe? Né? Do pano de fundo que a gente relembrou, de todas as mensagens que a gente veio trazendo. Né? Então ali, Jesus muitas vezes ia revisitando, né, aqueles textos do Antigo Testamento, né, aqueles ensinos que estavam equivocados e tudo mais.
Então, por exemplo, a gente tem ali uma fala muito importante que não matarás, né? Vocês ouviram que foi dito, não matarás. E a gente tem um Deus que ama a vida. A gente tem um Deus que não tem prazer, por exemplo, na morte nem dos adversários, dos inimigos, né? Do ímpio, né? Para ser assim mais objetivo no que eu vou mencionar, no que eu vou citar. Porque o Novo Testamento ele mostra para a gente que todo aquele que ainda não nasceu de novo, ele está numa condição de inimizade com Deus. Lá em Romanos o apóstolo Paulo explica isso, que nós éramos outrora, né, inimigos de Deus, né, filhos da ira por natureza. Então o que, que acontece? Mesmo muitas pessoas estando numa condição como essa, a gente ainda vai encontrar nas Escrituras a própria questão de que Deus ama a todos indistintamente. Então, quando ele fala lá, por exemplo, do mandamento não matarás, né, o próprio Deus ele não quer que isso aconteça, ele não deseja que esse tipo de coisa aconteça. A gente tem aqui em Ezequiel 18, por exemplo, né, versículos 23 e o 32 também eu vou ler para vocês. Olha como é que a gente tem ali uma menção a respeito de Deus dentro dessa questão. Ele diz assim, ó, tenho eu algum prazer na morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva? E aí agora o 32, né? Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Convertei-vos, pois, e vivei. Então, ele ama a vida, como a gente está percebendo, né? Ele também é fiel. Né? Jesus não revisitou lá o mandamento, né? Não adulterarás. Deus também é fiel. Ele não abandona a gente de maneira nenhuma. Né? Por exemplo, vou citar aqui Deuteronômio 7 e 9, né? Capítulo 7, versículo 9. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus que é Deus, o Deus fiel, que guarda o pacto e a misericórdia. Então Deus é fiel. Compara depois esse mesmo texto com Deuteronômio 32, 4. De novo, ali também reforçando, né, essa ideia da fidelidade divina. Um outro texto aqui interessante para a gente também trazer à tona, porque quando Jesus revisita essa questão da fidelidade, né, não adulterarás e tal, né, trazendo a importância da fidelidade, ele também explica ali aquela questão de como lidar com o caso do adultério. Né? Então, no caso de adultério, pode haver divórcio, né, seria ali a cláusula de exceção, né, que Jesus traz, que eu expliquei naquela semana específica, naquela exposição específica. Né? E Deus, ele trabalha exatamente da mesma maneira. Se eu mencionar, por exemplo, para vocês aqui Jeremias capítulo 3, versículo 8, a gente vai conseguir perceber a semelhança, né, da atitude de Deus para com o povo de Israel em relação ao ensino de Jesus aqui em Mateus capítulo 5. Lá em Jeremias 3,8, ele diz assim, ó, por causa de tudo isso, por ter cometido adultério a pérfida Israel, a despedi e lhe dei o seu libelo de divórcio. Nesse texto aqui, o que ele está criticando, né, o que Deus está criticando aqui, é a prática, né, de idolatria do povo de Israel. E ele compara aqui, né, essa prática da idolatria como um adultério espiritual. Né? Ou seja, eles estão me traindo com outros deuses. Né? É a fala aqui do que está acontecendo. E aí, então, com base nisso, o que Deus faz? Ele se despede, né, desse povo, ele dá carta de divórcio para esse povo. Né? Inclusive, aqui no contexto de Jeremias, isso vai ter a ver até com a vinda da Babilônia, né? Para depois levar também o povo de Judá e tal, né? Uma crítica ao povo do norte, né? De como eles viviam errados, né? E a prática de Deus ali de abandoná-los, né? Nesse sentido. Então ele está explicando ali metaforicamente o que estava acontecendo. E veja, tem muito a ver com o ensino de Jesus em Mateus 5. Né? Todo aquele que separa da sua esposa, casa com outra, né, a não ser por causa da imoralidade sexual, comete adultério. Né? Então, aqui é um caso, né, entre aspas, espiritual, né, de como Deus está lidando com a infidelidade do povo de Israel. Mas Deus é fiel. Você não vai ver Deus traindo Israel, né, descumprindo qualquer promessa. Pelo contrário. Por quê? Porque Deus, além de ser fiel, né, ele não é mentiroso. Jesus não revisitou também lá a questão de não jurar falso, né, de não dar falso testemunho, né, o nosso sim tem que ser sim, o nosso não tem que ser não, né, ou seja, se você falou tem que cumprir. Né, então é por isso, a gente até vê pessoas, a gente até vê povos não sendo fiéis para com Deus, mas nunca o contrário, né, Deus sempre é fiel. Então olha aqui, por exemplo, Números 23, versículo 19, né? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não o fará? Ou havendo falado, não o cumprirá? Né? A gente depois pode olhar ainda mais outros textos, aí, como por exemplo Tiago 1,17, né, já no Novo Testamento,
em que a gente lê ali que em Deus não existe sombra de variações, né, no sentido de que ele é imutável, né, ou seja, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, né, e eternamente. A gente pode ler aí Tito, capítulo 1, versículo 2 também, quando o apóstolo Paulo escreve, né, essa epístola dizendo que Deus não pode mentir, né, então ele é fiel também nesse sentido. E nós ainda temos aí aquela revisitação, né, de Jesus em relação à lei de Talião, né, o olho por olho, dente por dente. Né, e Jesus ensina ali a prática da misericórdia, né, e tudo mais. E a gente tem um Deus que é misericordioso. Né, então lá em Êxodo 34, versículo 6, por exemplo, a gente tem ali, tendo o Senhor passado perante Moisés, proclamou, Jeová, Jeová, Deus misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, e grande em beneficência e verdade. Então, o próprio Moisés aqui também, né, declarando aí esse caráter misericordioso, compassivo, né, cheio de compaixão, presente no Criador. Né? O que dizer, por exemplo, aqui, gente, de Lamentações 3:22, e um trechinho também do 23, né? A benignidade ou a misericórdia, né, do Senhor jamais acaba, suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Né? Então, se não fossem as misericórdias de Deus, se Deus fosse agir olho por olho, dente por dente conosco, né, qualquer coisa que a gente fizesse de errado, a gente já teria sido punido, né? Mas ele é misericordioso, suas misericórdias se renovam a cada manhã. E ele ama também o mundo, né? Inclusive os inimigos, porque Jesus também ele revisitou um ensino completamente errado, a gente viu isso na semana passada, que era amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Jesus mostrou que não é bem assim, que não é nada disso, né? Que essa segunda parte ela nem existe na lei de Deus, né? Que ela era completamente errada. E ele mostra que a gente tem que amar todos indistintamente, né? Amar o próximo é o próximo, independente de quem seja. E ele, inclusive, instrui a gente a amar aqueles que nos perseguem. Né? Então, quem persegue a gente, vamos orar por essas pessoas. Aqueles que falam mal da gente, vamos falar bem delas. Né? Um pouco do ensino de Jesus aí naquela ocasião. Né? Inclusive, a gente vê aí até a própria questão, naquele contexto, né, de Jesus mostrando que Deus é tão amável, né, que ele não faz essa acepção de pessoas, que ele faz nascer o sol sobre todos, sobre justo e injusto, faz chover também sobre todos, sobre justos e injustos, sobre bons e maus. Né? Ele não faz acepção de pessoas, seu amor é indistinto. E aí a gente percebe o quê? Né, quando a gente chega até aqui? Que a fala de Jesus, né, sejam perfeitos como é perfeito o vosso Pai Celestial. Então não é a gente buscar aquela perfeição, aquela falsa perfeição, né, que a gente encontra ali, por exemplo, nos fariseus, né, ou seja, aquela perfeição apenas externa. Não é isso que a gente tem que buscar. Deus não quer que a gente seja essa pessoa apenas de aparência, né, que fala uma coisa por fora, que cobra a santidade de todo mundo, mas eu mesmo não sou santo. Né, esse tipo de hipocrisia ele não quer na nossa vida de maneira nenhuma. Né, Cristo rejeitou isso aí diversas vezes, ele bateu nesse tipo de prática diversas vezes. Tá? Então não é essa perfeição, essa falsa perfeição dos escribas e fariseus que a gente tem que ter. Não é a perfeição dos homens, né, em geral, e aí até aproveitando aqui para estender um pouco nisso, né, como eu falei ali, tem pessoas que a gente admira. Eu que gosto, por exemplo, né, de lidar muito com a história da teologia, a gente vai se deparando com pessoas no passado, né, que tiveram uma importância muito grande na história do cristianismo. Né, John Wesley, por exemplo, né, uma pessoa fantástica. A gente olha aí, por exemplo, outros homens, né, que também tiveram aí uma vida de piedade muito grande, mulheres também, né, a própria mãe de John Wesley, a Susana Wesley, a esposa de Jonathan Edwards, né, um ministro congregacional também americano. A gente volta na própria Bíblia, tem pessoas ali que também são interessantes a gente mencionar, né, como Pedro, como Paulo, Maria, né, João Batista. A Bíblia diz aí que se tem no meio da humanidade, né, em meio à humanidade, uma pessoa, né, um homem, né, o maior ser humano nascido de mulher, ele diz que é João Batista. Mas é o que eu falei, nenhuma dessas pessoas tem essa perfeição infalível, nenhuma. Né? João Batista é o cara que estava lá anunciando Jesus, por exemplo, né, na época lá do batismo, quando ele está lá chamando todo mundo de raça de víbora, né, aquele monte de fariseus indo batizar, ele chamando de raça de víboras, né, de cobras. E aí de repente aparece Jesus e ele dá o testemunho. Não, isso aqui não é cobra nenhuma, esse aqui é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele anuncia publicamente a messianidade de Jesus. Mas aí quando a coisa aperta, quando João Batista vai preso, o que acontece? Ele fica em dúvida. Será que realmente ele é o Messias? Né? Será que não tem que esperar outro?
E aí ele pede para alguns dos seus discípulos, inclusive, irem até Jesus para perguntar isso, né? Então, mesmo esse homem, né, que Jesus disse aí, que é o maior homem, o maior ser humano, né, nascido aí de mulher, falhou, né, teve também os seus momentos ali de fraqueza. Né? Então a gente não deve, em hipótese alguma, né, colocar a nossa expectativa, a nossa esperança, né, sobre qualquer mero mortal. Né? Por mais piedoso que esse homem, essa mulher tenha sido, nenhum deles pode realmente aí substituir ou se equiparar, né, com esse Deus. Por isso que ele diz então que a gente tem que ser perfeito como é o nosso Pai Celestial. E aí então, num quarto momento agora, a gente fala um pouquinho desse alvo. Né? O nosso alvo é justamente ser como é perfeito o Pai Celestial. E aí eu chamo a sua atenção para essa palavrinha como. Né? Vou repetir de novo aqui o versículo. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Essa palavrinha como é um advérbio de comparação, é um advérbio comparativo. Né? Ou seja, né, repetindo de novo aquele raciocínio. Não é como escribas e fariseus, não é como outros homens e mulheres piedosas do passado, não é como qualquer outra pessoa, mas sim como Deus. Né? O nosso padrão de comparação, né, o nosso alvo, deve ser realmente aí o próprio Deus. E aí uma coisa interessante é que Jesus também, de novo, ele não está trazendo uma coisa nova, ele não está se inventando algo que nunca foi falado na lei de Deus, que Deus nunca revelou, né, para o seu povo. Pelo contrário, né, são falas, como a gente viu nas revisitações, né, que Jesus sempre trazia a sua fala embasada em outra coisa. Então essa também é uma fala que tem embasamento lá no Antigo Testamento. Por exemplo, eu vou mencionar aqui primeiro Levítico 11:44. Portanto, santificai-vos, sede santos, porque eu sou santo. Levítico 19:2. Sereis santos, porque eu, Senhor, vosso Deus, sou santo. Né? E lá em 1 de Pedro 1,15, a gente tem aí, inclusive, Pedro mencionando, né, esse texto aqui do Antigo Testamento de Levítico, e ele também traz aí essa ideia da comparação. Né? Ele fala, ó, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Né? Então a gente é falho, mas a gente precisa diariamente perseguir esse objetivo. Tá? E aí daqui a pouco vai ficar ainda mais claro essa ideia, né, de que vai ficar mais clara ainda essa ideia de que esse é o nosso objetivo, né, porque isso tem inclusive a ver com a questão de perfeição. Objetivo e perfeição está muito próximo aí dentro da fala de Jesus, principalmente no idioma, né, que o Novo Testamento foi escrito, que é o grego, tá bom? Então dessa maneira, né, se a gente parar só para pensar assim por alto, parando até aqui por enquanto, a gente implicitamente é levado de volta, gente, lá no começo do capítulo 5. Por isso que eu fiz de novo esse pano de fundo, relembrei algumas coisas, porque olha, não tem como a gente fugir, né, esse último versículo do capítulo 5 e simplesmente esquecer ou ignorar tudo que a gente falou até agora. Porque essa fala de Jesus leva a gente lá no começo outra vez. Né? Sejam perfeitos como é perfeito o vosso Pai Celestial. Então, de uma maneira implícita, a gente está sendo levado outra vez àquelas características do cidadão do reino de Deus, né? Aquelas bem-aventuranças, né? Como que são os verdadeiros cidadãos do reino de Deus? Eles são pacifistas, eles são puros, eles têm harmonia, eles são honestos, eles vivem com bondade e amor, né? Então, volta lá depois no capítulo 5, né, com calma outra vez, e você vai perceber que não tem como fugir disso aí outra vez, né? São características que fazem parte aí do cidadão do reino de Deus. E aí, como eu falei para vocês, né, Jesus não está trazendo isso como se fosse uma coisa, digamos, aí de novidade, né, até para voltar de novo aí de onde ele tira, né, essa ideia aí de que a gente deve ser perfeito. Também nós vamos encontrar isso lá no Antigo Testamento. Ó, Deuteronômio 18:13. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus. E a gente ainda vai encontrar, né, em outros lugares aí também na Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, pessoas sendo chamadas, por exemplo, de perfeitas, né? Por exemplo, Noé, né, lá em Gênesis 6:9, ele é dito ali como alguém que era perfeito. E essa perfeição foi requerida de Abraão, por exemplo, lá em Gênesis 17:1, né, aquele texto bem conhecido, né, anda na minha presença e seja perfeito, por exemplo. A gente vai encontrar, né, algumas dessas falas aí, né, nesses lugares, como eu mencionei, tá? Então, como eu disse para vocês, não é uma coisa nova. Jesus não está simplesmente inventando, né, um ensino novo, mas ele, de fato, está mostrando para a gente o caminho que a gente deve perseguir. E aí,
partindo aqui agora para a finalização, né, para a última parte aqui dessa exposição de hoje, dessa noite, vamos pensar naquela pergunta. Afinal de contas, então, a gente já viu que até o Antigo Testamento fala para a gente ser perfeito, que Jesus falou para a gente buscar essa perfeição, mas a pergunta que fica mas é possível mesmo a gente ser perfeito? E aí eu disse que sim, mas eu vou explicar para vocês que tipo de perfeição ele está falando, né? Porque quando a gente fala perfeito, vem uma outra ideia na cabeça da gente, e eu garanto para você, não é a ideia que você está pensando aí de perfeição, é outra ideia, é outra coisa, tá? Então vamos começar a falar um pouquinho sobre isso. Bom, a primeira coisa, né, que eu trago aqui para a gente iniciar essa fase final aqui dessa exposição, é de novo a gente voltar no texto, né, quando Jesus diz ali, portanto, né, sejam perfeitos como é o Pai Celestial. Aqui eu já estou até citando a NVI, porque ela faz uma tradução aí um pouquinho mais interessante, né, se a gente pega lá a versão que eu usei aqui na introdução, né, na abertura, que é a Almeida Revista e Atualizada, a Almeida ela diz assim, ó, sede, pois, perfeitos, né, como é o Pai Celestial. Mas eu quero usar aqui a NVI, a Nova Versão Internacional, que já começa com o advérbio aí também de conclusão. Portanto, sejam perfeitos. Portanto, sejam perfeitos, né? E a palavrinha grega que aparece ali, para portanto, né, que lá na Almeida Revista e Atualizada traduziu como pois, ela significa aí então, por esta razão, consequentemente. Né? Isso por quê? Porque a gente viu todo o percurso que Jesus seguiu. Ele revisita lá o mandamento de não matar, ele revisita o mandamento de não adulterar, ele revisita a lei de talião, ele revisita, né, a questão de amar os inimigos, etc. Ele faz aquele monte de revisitação. Depois que ele fala de tudo aquilo, ó, vocês ouviram o que foi dito, mas eu estou dizendo para vocês que vocês têm que viver assim. Aí agora ele vai concluir isso. Então, deste modo, desta maneira, por esta razão, consequentemente, né, ó, sejam perfeitos como é o Pai Celestial. Então, por qual razão também, né? Por qual razão? Por causa dos ensinos errados aí dos escribas e fariseus, de outros mestres antigos, né? E das correções que Jesus fez. Então, por esta razão, ou por estas razões, sejam perfeitos, mas sejam perfeitos como é o Pai Celestial. Né? Então, todas aquelas revisitações que Jesus faz, né? Levam a gente então para esse raciocínio. E aí, então vamos entender um pouquinho melhor agora essa questão da perfeição, né, já que Jesus quer concluir, né, ele está trazendo ali uma ideia de conclusão, comparando com todo esse contexto, vamos entender que perfeição, afinal de contas, é essa. Bem, como eu já mencionei para vocês, né, lá em Deuteronômio 18, nós temos aí um mandamento de Deus, perfeito serás para com o Senhor teu Deus. E ali, o Antigo Testamento, né, a gente sabe que foi escrito majoritariamente em hebraico, né, a grande maior parte em hebraico, e a palavrinha hebraica que aparece ali para perfeito, ela tem um significado muito semelhante ao significado da palavra grega também, tá? Que é a palavra completo, total, inteiro, são no sentido de saúde, né, aquela pessoa que está totalmente saudável, né, integral, sem defeito. E a integral, pense aqui nesse outro sentido, de íntegro, de integridade, tá? Inculpável. Né? E integral também na ideia da integridade, mas na totalidade. Tá? Então, é interessante a gente entender esse significado da palavra original lá que aparece em hebraico. Né? Então, esse adjetivo perfeito, né, como sendo alguém completo, total, inteiro, pleno, integral, íntegro, né, sem defeito, inculpável, ele vai aparecer, por exemplo, aí em Gênesis 6:9, né, falando que Noé era alguém assim. É nesse mesmo sentido, por exemplo, que Deus fala para Abraão, né, ó, anda na minha presença e seja perfeito, né, lá em Gênesis 17:1. A gente vai ver uma outra aplicação, né, nessa ideia aí de, por exemplo, ele ser integralmente sem defeito e tal, né, já em Levítico 22:21, né, quando fala ali, por exemplo, de um animal que tem que ser levado para o sacrifício, e ele tem que ser perfeito, não pode ser um animal qualquer com defeito, né? Então, para aquele sacrifício ser aceito, o animal tem que ser ali também perfeito, nesse outro sentido agora, né, de não ter defeito, tá? Agora, a palavra que Jesus usa, né, lá em Mateus 5, é a palavra teleoi, né, já trazendo aí qual é a palavra grega também que aparece. E justamente essa palavra, né, ou uma derivação dela, é a que vai ser usada para traduzir Deuteronômio 18:13. Né, lá numa versão chamada Septuaginta, né, que é a tradução do Antigo Testamento para o grego. Tá? Então, na Septuaginta, a gente tem justamente essa mesma palavra sendo utilizada para traduzir Deuteronômio 18:13. A mesma palavra, a mesma família de palavra que Jesus usou aqui em Mateus capítulo 5.
A gente também vai ter essa mesma palavra sendo atribuída aí a Noé, né, na tradução da Septuaginta em Gênesis 6:9. E no caso lá de Gênesis 17:1, né, quando Deus fala, anda na minha presença e ser perfeito, para Abraão, eles já preferem uma outra palavra, que é a palavra amemptos, que significa irrepreensível, sem culpa. Né? Inclusive, essa palavra, essa última, né, amemptos, ela aparece em outros lugares do Novo Testamento. Se você depois também quiser dar uma olhadinha para comparar, né? Ela vai aparecer em Lucas 1:6, Filipenses 2:15, Filipenses 3:6, 1 aos Tessalonicenses 3:13 e Hebreus 8:7. São os lugares em que essa palavra aparece. No caso de Levítico, lá, né, quando eu falei sem defeito e tal, também é uma palavra interessante, como a Septuaginta traduz, né, que é a palavra amomos, que significa aí sem culpa, sem mácula, sem mancha, sem efeitos, né, do pecado, sem aqueles efeitos prejudiciais do pecado. E essa palavra também ocorre algumas vezes aí no Novo Testamento, para você também depois dar uma comparada, você vai ver que é legal também. Ela vai aparecer em Efésios 1:4. Inclusive esse texto de Efésios 1:4 é interessante só citar aqui para você ter ideia do que a gente está falando. Né? Fala que Deus nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Né? Então, essa palavrinha irrepreensíveis que aparece lá é amomos, né? Para você ter ideia. Efésios 5:27, Filipenses 2:15, Colossenses 1:22, Hebreus 9:14, 1 de Pedro 1:19, e Judas, versículo 24, e Apocalipse, capítulo 14:5, e também ainda a última ocorrência em Apocalipse 18:13. A gente vai ter aí as ocorrências dessa palavra momos, né, que tem esse significado de algo, né, ou alguém irrepreensível, tá bom? E aí, no grego, né, a palavra que a gente viu ali para perfeito, né, telios, telion, teteliomenós, são palavras que vão ter alguma ligação, né, com essa ideia de perfeito, perfeição, né, teleosis, né, são todas essas palavras com a mesma ligação. Ela tem aí também o sentido, né, o significado de algo ou de alguém que está completo em todas as suas partes, que é adulto, maduro, né, que alcançou maioridade. Né, e muitas das vezes, quando essa palavra é aplicada, né, ao caráter cristão, está falando também nesse sentido de um aspecto de maturidade. Você pega lá, por exemplo, em Hebreus capítulo 5, e o autor da epístola ele está usando essa palavra para descrever ali, né, uns irmãos que já estavam há muito tempo naquela comunidade, né, já eram também, vieram de uma tradição do judaísmo, né, então, por consequência, ali, os judeus muito estudiosos, eles já conheciam muita coisa do que a gente chama de Antigo Testamento. Eles já deveriam estar ensinando, já deveriam estar bem avançados, né? Mas na verdade eles estavam bem atrasados. E o autor da carta chama a atenção deles para isso. Eles deveriam ser mestres e deveriam estar comendo, né, se alimentando de coisas mais profundas, um alimento sólido, mas vocês estão tendo que ser ensinados aí nas coisas elementares, estão tendo que beber o leitinho, né, de um recém-nascido. E a crítica dele é a seguinte: o alimento sólido é para os adultos, né, nas traduções que a gente tem em português, né, na maioria dizem isso. Mas a palavra grega lá, literalmente, é perfeitos, né? Então, o alimento sólido é para os perfeitos. Tá? E por quê? Porque o leite é para esse recém-nascido. Então, a ideia ali de perfeição, ela envolve essa questão da maturidade. Ela envolve essa questão da gente realmente ter um caráter transformado, né? Diferenciado. A gente não ficar mais cometendo aqueles mesmos errinhos bobos, né? Aquelas mesmas coisas que a gente já sabe que é errado. Né? Ou seja, eu já sei que isso aqui é errado, eu não vou ficar caindo nisso. Eu já sei que eu não devo fazer isso, então eu vou fugir dessa prática, né? Basicamente é isso. Né? Quando se fala da gente ser perfeito, não está falando da gente ser impecável, da gente ser infalível, da gente ser inerrante, né? Da gente ter um perfeccionismo, né? Que aí já é outro caminho. Né? Não é isso que Jesus está ensinando. Mas da gente alcançar essa maturidade. Se eu sei que isso aqui é errado, eu não vou fazer. Se eu sei que tal comportamento é errado, eu não vou praticar. Se eu sei que estar em tal ambiente, né, não é uma coisa que vai edificar, eu não vou. Né? Então, a partir do momento que a gente tem essa maturidade, a gente não precisa ficar perguntando para ninguém se é certo ou errado, a gente não precisa ficar recebendo crítica, né, repreensão de alguém, porque a gente já sabe. A gente vai procurar fazer o que é certo. Então, inclusive no pensamento grego, né, daquele tempo ali, inclusive um pouco antes, essa palavra que é usada para perfeição, ela tem justamente esse sentido de uma conformidade com o ideal divino. Né? Ou seja, de alguém estar em conformidade, né, fazendo, cumprindo o propósito de Deus. E aí, gente, entra o tema que a gente deu aqui para essa exposição dessa noite, né, que é essa ideia de que a perfeição, né, é o telos, né, de que todo crente, que todo cristão, ele precisa buscar.
Por que telos, né? Porque eu fiz questão de mencionar aí a palavrinha grega que aparece ali, né? Teleios, teleon, né? Telios, né? Essas palavras aí que vão aparecendo, teleios, né? E todas elas são derivadas de um radical grego que é telos. E telos significa fim, propósito, finalidade. Né? Então essa é a finalidade que a gente tem que ter. Então a pessoa que Deus chama, né, para a perfeição não é o impecável, não é o inerrante, não é o infalível, mas é aquela pessoa que está disposta a cumprir os propósitos de Deus. Né? Vamos aplicar isso aqui de uma maneira mais prática, né, para o nosso dia a dia. Né? Eu tenho certeza que você, como pai de família, por exemplo, sabe das incumbências, né, das responsabilidades que você tem que ter. Você como esposa, você como marido, né, você como filho, sabe das incumbências que vocês têm que ter. A gente como cristãos, a gente sabe, né, para que Deus nos chamou. Deus tem dado dons para a gente, né, para a gente servi-lo melhor na sua obra. Deus tem chamado a gente para fazer determinadas coisas. E aquilo que Ele vem dando para a gente de dons, Ele espera que a gente use, Ele espera que a gente cumpra esses propósitos. Né? A gente como igreja, como corpo de Cristo, Ele espera da gente o quê? Unidade. Ele espera da gente, né, o trabalho de evangelização, Ele espera que a gente faça boas obras. Então, na medida que a gente cumpre esses propósitos, né, nós estamos andando em conformidade com o ideal de Deus, ou seja, caminhando rumo à perfeição. Né? Então, entender isso, gente, é simplesmente imprescindível, porque isso responde à nossa pergunta. É possível, afinal de contas, né, ser perfeito nessa vida? Se a gente pensar agora no significado, né, da palavra perfeito lá no grego, a resposta é sim. Mas por que tanta gente acaba, né, tendo aí dificuldade de entender isso? Porque no nosso idioma, a palavra perfeito, ela vem do latim, perfectus, né? Você vê que não tem nada a ver, né, a fonética, né? Ó, telios, por exemplo, com perfectus. São duas palavras completamente diferentes, até do jeito de falar e de escrever. Perfectus, no latim, já tem essa conotação de perfeccionismo. Né? Você nunca imagina, por exemplo, né, que algo que é 99,999% seja perfeito. Por quê? Porque tem ali um pedacinho de imperfeição. Né? Então, a perfeição aí que vem da raiz da palavra latina leva a gente nesse pensamento de que a gente tem que ser infalível, de que a gente tem que ser inerrante. Mas não é esse o tipo de ensino que Jesus trouxe ali em Mateus 5, e não é esse tipo de perfeição que Ele quer da gente. Deus não quer a perfeição, falsa perfeição lá dos escribas e fariseus. Deus não quer a perfeição, né, a suposta perfeição de nenhum outro homem ou mulher, né, que tem ali uma vida de piedade profunda para a gente, né, aquilo lá individual daquela pessoa. Eu não preciso seguir aquela perfeição, ele não é o modelo, ela não é o modelo. Deus não quer que a gente busque uma perfeição angelical, né, ou seja, não é o mesmo tipo de perfeição que os anjos têm. Não é a perfeição lá de Adão antes da queda, né, no Jardim do Éden. E não é a perfeição absoluta de Deus, porque só Deus tem essa perfeição. Nem os anjos têm essa perfeição, tanto que uma boa parte, né, a terça parte dos anjos caiu e abandonou ali o seu estado original. Então, que perfeição que Ele quer da gente? Ele quer essa perfeição que a gente cumpre o ideal, né, de Deus, que a gente anda em conformidade com os seus preceitos e que a gente faz aí a sua vontade em todas as esferas da nossa vida e da vocação que Ele tem pra gente. É nesse sentido. Né? E qual é o padrão? Qual é o modelo? O modelo não é John Wesley, o modelo não é Susana Wesley, o modelo não é Madre Teresa de Calcutá, o modelo não é Paulo, Pedro, Maria, João Batista, o modelo é Cristo. Né? E aí eu finalizo aqui mencionando, né, Efésios capítulo 4, versículo 13, que fala que esse tem que ser o nosso ideal. Né? A gente tem que buscar essa perfeição até a gente chegar na estatura do varão perfeito. O nosso alvo é esse. Eu não estou olhando para o Paulo, não estou olhando para o Pedro, não estou olhando para o John Wesley, não estou olhando para nenhuma pessoa, estou olhando para Cristo. E o meu objetivo é chegar na estatura dele, né? Para que ele transforme a minha vida em semelhança ao nosso Salvador. Esse é o propósito aí da ideia de perfeição. Então, nesse sentido, é possível a gente ir caminhando de glória em glória, de graça em graça, dia após dia, para a gente ser um pouquinho mais parecido com ele a cada dia que se passa, tá bom? Então é isso aí, gente. Finalizamos aqui, né, também aqui essa exposição, né, de Mateus capítulo 5, né, o último versículo aí do capítulo 5. Finalizamos aí todo o capítulo 5 hoje. E eu espero vocês na semana que vem, né, para a gente dar continuidade. Hoje a gente teve uma necessidade de fazer na quarta-feira, mas na semana que vem a gente volta aí nas terças-feiras, tá? Então marca aí a tua agenda, terça-feira, 8 da noite. Vamos prosseguir estudando e aprendendo um pouquinho mais aqui
do Sermão do Monte, daquilo que Deus tem para a nossa vida, tá bom? Agradeço vocês que ficaram aí até o final, que Deus continue abençoando aí poderosamente a tua vida, e quero convidar você para orar, para a gente finalizar aqui esse tempo juntos. Oremos então. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos deixar aqui mais uma vez o nosso muito obrigado. Tua palavra é viva, tua palavra é poderosa, a gente aprendeu muito essa noite, e eu te peço, ó Deus, vem nos instruindo, vem nos ajudando, para que possamos de glória em glória, de graça em graça, viver, ó Deus, em conformidade com o teu ideal. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, a buscar essa perfeição, a buscar esse caminho rumo à estatura do varão perfeito. O nosso ideal, nosso objetivo é ser como Jesus. Nos ajuda nisso, Pai. A gente é falho, a gente tem dificuldades, a gente tem as nossas debilidades, mas a tua palavra diz que quando o Senhor opera, ninguém pode impedir. Então opera em nós, Senhor. Vem operando em nós, dia após dia, o teu desejo, o teu querer, para que a gente possa andar como Ele andou. E assim, ó Pai, nós oramos aqui, encerrando essa exposição de hoje e te agradecendo mais uma vez em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, então, pessoal. Então, finalizamos aqui. E, de novo, eu deixo aí o recado. Guarda na tua agenda, semana que vem, terça-feira, vamos prosseguir aí, estudando mais um pouquinho. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.